Boa noite a todos. Estão bem? Graças a Deus, né? Vamos ficar ainda bem melhor. Eu estava comentando com o Carlos, né, assim que eu cheguei, é a primeira vez que aqui estou, depois da repaginada no ambiente, né? E isso me fez lembrar um provérbio que diz que um coração feliz aformoseia o rosto. Ou seja, quando o espírito é feliz, quando o espírito é alegre, até o que é estético, o que é da matéria fica mais bonito. E essa casa espiritualmente é uma casa feliz, essa é uma casa com a espiritualidade elevada, sim, com a espiritualidade séria, que quer compromisso com Jesus. Por isso que até o que é físico fica mais bonito. E eu estou muito feliz por estar aqui, muito obrigado à direção da casa, à direção espiritual também. Pois bem, eu vou só fazer uma pergunta para que eu possa estar mais interagindo com vocês. Eu só preciso levantar a mão, não vai haver perguntas. Eu quero saber, dentre vocês, quem estuda o Espiritismo? Quem vem até a casa espírita para estudar o Espiritismo? Por favor, ergue a mão. Perfeito, obrigado, pode baixar. Então a gente constata que pelo menos assim, 60% dos presentes aqui não vêm até a casa para estudar o Espiritismo. Pois bem, o título da palestra é O que estudamos no Espiritismo? E o intuito de proferir essa palestra, essa reflexão, é para que seja feito um convite para aqueles que ainda não vêm à casa, para aqueles que não vêm estudar, venham. Isso não é um mandado, tá? Não é uma ordem, é só um convite de coração. Venham estudar o Espiritismo, porque o Espiritismo é uma doutrina filosófica, religiosa, científica, que de fato transforma corações e transforma as mentes. E toda doutrina religiosa, filosófica, tem os seus princípios, tem aqueles pontos principais que estuda. A medicina tem as suas ramificações, a psicologia, as ciências que cuidam da mente, tem as suas ramificações, e o Espiritismo também. Então existem 5 princípios espíritas, 5 princípios que o Espiritismo estuda, aborda, se aprofunda. Não é que seja único e exclusivo do Espiritismo. Antes do Espiritismo existir, esses mesmos assuntos já eram abordados por outras filosofias, por outras ciências. Mas como Jesus falou acerca do Consolador Prometido, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador Prometido. E dentre muitas características desse Consolador Prometido, Jesus disse que o Consolador iria relembrar o que ele ensinou e ensinar coisas novas. Característica principal do Espiritismo, que relembra o que Jesus ensinou e ensina coisas novas. Por exemplo, vida após a morte. Vida após a morte já é um ensinamento antigo. Todas as religiões diz que existe uma vida após a morte. Mas até onde o meu conhecimento vai, só o Espiritismo aprofunda de ato e fato nessa vida após a morte. Como é constituída essa vida após a morte? Como é colocado cada pessoa de acordo com as suas obras nessa vida após a morte? Então o Espiritismo vem, relembra e ensina coisas novas. Ou seja, o Consolador prometido por Jesus. E quais são esses princípios? Existem outros ramos de estudos? Existem. Mas esses 5 princípios, digamos que são os mais evidentes. São os principais, o que está mais assim à vista. E esses princípios são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados, ou seja, mediunidade. Isso, o Espiritismo, esses 5 princípios, o Espiritismo vem relembrar e se aprofundar. Pois bem, vamos começar analisando a existência de Deus. É sabido que, até mesmo nas épocas mais remotas, quando o homem vivia nas cavernas, ele fazia pinturas para representar um ser maior. Às vezes essa representação era através de um sol, de um animal,
Depois começaram a representar um Deus com fenômenos da natureza e dava nomes diversos. Já era um princípio do reconhecimento da existência superior. No livro dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma parte em que os Espíritos esclarecem o seguinte, que o princípio, assim, como a gente pode identificar que um espírito já tem um certo grau de evolução? Lá no seu começo. E os Espíritos revelam que, para saber se aquele espírito mais primitivo já tem um sinal de evolução, é quando aqueles espíritos começam a reconhecer a existência de algo maior que eles. Ou seja, a existência de um Deus. Algo que está acima dele. A civilização vai avançando, foi avançando, todas elas com a sua ideia de que existe Deus. Para algumas são vários deuses. Os hebreus foram os primeiros povos a trazer a ideia de um Deus único. Alguns viam Deus no trovão, outros nos relâmpagos, na chuva, na tempestade, nos elementos da natureza. Daí vieram os hebreus, o povo escolhido, aspas, que esse teria que se aprofundar nesse escolhido, mas basicamente foram escolhidos para trazer essa mensagem de que existe um Deus único. Pois bem, chegamos a uma era em que o ser humano passou a questionar a existência de Deus. E começou a surgir mentes, eu não sei se as mentes de fato acreditam que Deus não existe ou simplesmente são revoltadas com o sistema que impunha um Deus. Mas o fato é, começou a surgir mais pessoas que desacreditam da existência de um ser superior. E Allan Kardec pergunta aos Espíritos, no livro dos Espíritos, onde que está a prova da existência de Deus? Porque o nosso erro, quanto seres humanos, eu vou colocar nosso porque eu me incluo neles, em respeito a quem não acredita. Então eu vou colocar nós, porque se eu acredito hoje, talvez na vida passada eu não acreditei. Quando nós erramos, quando que nós erramos na existência de Deus? Se Deus existe ou não existe. Quando nós passamos a buscar Deus no que é material. Eu quero provar que Deus existe através da matéria. Então, se eu pego um microscópio e olho para alguma coisa e não vejo Deus, como eu quero que ele seja, logo eu não acredito. Se eu pego um telescópio, lanço ao espaço para descobrir a existência de Deus e não vejo Deus, na minha racionalidade, eu vou dizer que Deus não existe. Só porque eu não consegui encontrar evidências que satisfaçam ao que eu quero. Mas os Espíritos respondem a Allan Kardec. É só olhar à sua volta. Em minhas palavras, colocando. É só olhar à sua volta. Tudo aquilo que o homem não criou foi Deus. O que é Deus? É a primeira pergunta de Allan Kardec. O que não? Que é Deus? Sem o artigo. E os Espíritos respondem, causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E isso já responde a essa indagação. Se tudo que eu olho não é obra do homem, ora, onde que está a causa primária disso que existe? Em uma inteligência suprema. Nós chamamos de Deus. Algumas religiões de Yahvé, Jeová, Jeová-Rafá, Tupã. O Espiritismo diz, inteligência suprema. Logo, se eu vejo uma molécula de oxigênio e eu não consigo criar algo igual, quem criou antes? Tudo que existe no universo é complexo, é difícil. O máximo que nós conseguimos fazer muitas vezes é desvendar como foi criado. Ora, quem criou? Existe até não vou dizer que é piada, é uma anedota. Eu acho engraçada. Que um certo homem, claro, não é verdade, tá? É anedota, só para reflexão. Um certo homem chegou a Deus e desafiou ele, né? Ah, tu fez o homem do barro, eu também consigo fazer. O homem desafiou a Deus. Aí Deus disse, tá, então faz. Daí o homem pegou a argila, começou a moldar. E Deus disse, não, para. O barro que tu tá usando também fui eu que criei. Meio que puxando a gente para a seguinte reflexão. Olha, eu posso até manipular os elementos da natureza. Eu posso até manipular a tabela periódica e criar coisas. Mas tudo que eu uso para criar já existia antes mesmo de eu existir. Logo, quem criou?
aquilo que nós chamamos de Deus, aquele que nós chamamos de Deus. E o que os Espíritos chamam de causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Onde nós podemos encontrar? Ora, é só nós olharmos à nossa volta, tudo que não foi criado por nós, pelo homem, foi criado por Deus. Aí uma pergunta, nós fomos criados assim, tipo, no acaso? O acaso. O que é o acaso? Um caso, alguma coisa, é a negação de um caso. O que é o acaso se não o nada? E o que é o nada se não nada? Como o nada pode criar alguma coisa? Eu posso, por exemplo, jogar esse controle no chão e esse controle cair lá e se transformar em um MacBook Pro? Ou em um carro? Não. Tudo que existe foi porque alguém criou. Aí se alguém vier na tua mente ou na mente de alguém e perguntar, tá, e quem criou Deus? Porque existe essa pergunta, né? Pô, quem criou Deus então? Ora, eu não sei ainda quem eu sou. Como que eu vou saber quem é Deus de ato e fato? O fato é, Ele existe. Se você cobrar de mim, se qualquer pessoa cobrar de você uma explicação do que é Deus, pergunta para a pessoa, e quem é você? Porque se a pessoa só responder, eu sou fulano, não, esse é teu nome. Esse é teu RG. Quem é você? Eu não sei quem sou eu ainda. Eu estou me descobrindo. Eu preciso de milhões de reencarnações para descobrir alguma coisa. Como que eu vou descobrir aquele que me criou? E Allan Kardec pergunta na questão 10 aos Espíritos, podemos nós conhecer a natureza íntima de Deus? E os Espíritos falam que não, ainda nos falta um sentido. Ora, nós temos basicamente 5 sentidos, certo? Olfato, paladar, audição, visão, tato. Emmanuel vem nos dizer que nós temos o 6º sentido, que é mediunidade, mas vamos chegar lá, é o último princípio. Então nós temos 5 sentidos. Eu não consigo, com o meu sentido da visão, eu não consigo identificar ainda certos tipos de cores. A um certo nível de decibéis, a minha audição não consegue identificar o som. Como eu posso saber quem é Deus de ato e fato, como se ele fosse um ser? Ou como ele foi, por Michelangelo pintado, um senhor bem idoso de barba? O fato é, ele existe. Existe um ser superior, existe um ser supremo, existe um ser que colocou todo esse caos no universo em ordem e tudo funciona muito bem, porque, veja bem, eu como ser humano faço coisas imperfeitas, mas tudo que Deus faz é perfeito. Vê como o nosso corpo é perfeito, como funciona muito bem. Vê como o nosso corpo é capaz de curar-se sozinho quando nós mesmos, pela nossa imprudência, machucamos ele. A planta que é jogada no solo, ela cresce e dá frutos. Eu não consigo fazer uma semente, mas a semente existe. E foi essa inteligência suprema. O que eu não posso, talvez, concordar e discordar é como Deus é apresentado por algumas vertentes religiosas. Aí tudo bem. Você pode muito bem chegar e falar, olha, não acredito nesse Deus que fez isso ou aquilo. Eu posso dizer, está tudo certo, não tem problema nenhum. Porque o como Deus se manifesta é você que vai ter essa intermediação. Eu gosto de como Deus é apresentado através do Espiritismo. Você pode gostar de como Deus é apresentado através da Igreja Evangélica, da Igreja Católica, da Umbanda, do Budismo, do Hinduísmo. Não importa. Isso são formas de você se conectar ao Criador. Mas dizer que não existe uma inteligência suprema para colocar em ordem tudo isso que existe, para criar tudo isso que existe, desculpa, mas é uma limitação muito grande. Com todo amor e respeito, não reconhecer que existe esse ser supremo é colocar a mim mesmo como um ser superior. Eu basto a mim mesmo. As minhas reflexões negam até mesmo a existência de um ser perfeito que a tudo criou. Pois bem,
Esse é o primeiro princípio, a existência de Deus. Vamos para o segundo, que é a imortalidade da alma. Ora, existem algumas pessoas que creem porque alguém ensinou. Já viu aquela pessoa assim que tu pergunta, tu crê em Deus? Creio. E como que é teu relacionamento com Deus? Eu creio em Deus, sabe? Ele existe. Ou então o católico do IBGE, eu chamo católico do IBGE, que um dia eu já fui, que é aquele católico que só é católico quando o IBGE passa, né, fazendo o recenseamento. Nunca vai na igreja, sabe? Nunca vai na igreja, mas é católico. Tudo bem, não tô julgando, mas existe esse tipo de comportamento, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que de fato crer que Deus existe e se aprofunda em pesquisar, em observar a existência desse Deus, vai chegar a uma segunda conclusão, que nós não morremos. Todas as filosofias religiosas dizem isso. Nós não morremos, apenas é o corpo que morre. O nosso espírito, a nossa consciência, a nossa individualidade transcende o corpo. Imortalidade da alma. Jesus disse, vós sois deuses. Em Gênesis está dito, criaremos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, existe um Deus morre, ele deixa de existir? Se nós somos imagem e semelhança, e se Jesus mesmo disse que nós somos deuses, deuses com D minúsculo, né, para contextualizar, seria lógico Deus, que é a inteligência suprema, criar seres à imagem e semelhança deles que um dia deixará de existir? Pela lógica não tem como conceber isso. E pela pesquisa aprofundada em todas as religiões a gente chega à mesma constatação. Deus existe e a alma existe. Nós existimos enquanto almas e nós não morremos. Provas disso na literatura espírita. Chove disso. Depoimentos incontáveis de espíritos que vieram dizer que a vida não existe, que a morte não existe, que só existe vida e vida em abundância. A vida não acaba na morte do corpo, no falecimento do corpo. Morte é só um evento que ocorre em um evento maior chamado vida eterna. Nós temos uma vida que é eterna e enquanto essa vida eterna acontece, nós usamos corpos materiais, evoluímos nesses corpos, um dia esse corpo deixa de funcionar e nós voltamos à nossa essência espiritual e depois habitamos outro corpo novamente e assim por diante, até que nós vamos chegar a um nível evolutivo que não vai ser obrigatório mais a reencarnação. Mas nós vivemos a morte do corpo. É só o corpo que desfalece. Pois bem, existência de Deus, a imortalidade da alma, agora viemos à pluralidade das existências. Em outras palavras, a pluralidade das existências é a reencarnação. Nós vamos existir várias e várias vezes em um corpo carnal. Onde que se baseia essa... Onde que se fundamenta esse dogma? Os Espíritos vão responder. Onde se fundamenta o dogma da reencarnação? Os Espíritos respondem. Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta aos seus filhos a porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para todos sempre a felicidade eterna daqueles que não dependeu o melhoramento? Em outras palavras, você condenaria para sempre, o teu filho só porque ele comete uns erros? Imagina que teu filho está rebelde em casa, você jogaria ele no fogo do inferno para sempre? Ou você dá uma nova chance para ele? Se nós que somos imperfeitos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai do céu? Assim disse Jesus. Imagina teu filho cresce e sempre recorre ao erro. Ele agora tem 15 anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos e não deixou de errar. Mesmo assim tu condena ele ao inferno?
Para sempre? No óleo ardente? No óleo fervente, aliás, fogo ardente, óleo fervente. Não. Porque o pai que ama, a mãe que ama, sempre vai dar uma nova chance para aquele filho. E quiçá, muitas mães que vê o filho na sepultura, daria a vida dela mesma em troca da vida do filho. Se jogaria na sepultura para tirar o filho de lá de dentro. Eu estou exagerando? Que dirá Deus? Agora imagina só, nós passamos essa encarnação, hipoteticamente falando, mas é um exemplo que acontece sempre. Enquanto a gente está em um mundo de provas e expiações, é claro. O ser humano passa a vida inteira pecando, errando feio mesmo, e gostando do erro. Não é só errando por acaso, erra e gosta do erro. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus justo, Ele não vai condenar esse filho para sempre. O que é uma vida de 100 anos perante a eternidade? Não é nada. Passa muito rápido uma vida de 100 anos. E a maioria só erra até os 60. A maioria, depois disso, já não consegue mais errar, já está cansado, já está mais quietinho. Os maiores erros, assim, alguém soprou 50, entendeu? Alguém soprou 50 anos. Então, a maioria erra até os 50, depois já está cansado, sabe? E quer ter uma vida mais tranquila, né, irmão? Então, pode Deus, na sua infinita misericórdia, condenar esse filho para a eternidade? É muito tempo. Eu não sei se... Sabe? Tipo, é muito tempo. Será que Deus vai condenar essa pessoa para sempre? Não. Não. Nós, como seres humanos, não iríamos condenar um filho porque ele errou a vida inteira. Minha esposa, ela trabalha numa empresa e tem a colega de trabalho, né, que esses dias deu o seguinte exemplo, né, que alguém, infelizmente, tirou a própria vida. Infelizmente, né, tirou a própria vida. Muito doloroso isso. Mas só que dentro do conhecimento que ela tem, ela disse que aquela pessoa que tirou a vida, bom, danou-se. Se perdeu. Vai ficar para sempre no inferno. Aí a pergunta que eu fiz para minha esposa, que seria para minha esposa fazer para ela, é o seguinte: e se essa pessoa que tirou a própria vida fosse a filha dela? Será que ela está falando com tanto orgulho assim? Vai para o inferno? Vai queimar no fogo do inferno, se matou? Não. Não, porque é o seguinte, é muito fácil para mim a hipocrisia olhar para você e dizer que você está errado e vai queimar no fogo do inferno, e eu não, porque eu estou na crença certa. Portanto, é justo e é lógico, faz parte do bom senso e da razão que Deus venha nos dar essa segunda chance. E onde estão as provas? Literatura espírita permeada, assim, ó. E Bíblia? Bíblia também tem prova da reencarnação, um monte. Com o passar do tempo, a reencarnação deixou... Primeiro, trocaram para ressurreição. E disseram ressurreição da carne. Pegaram essa preposição, colocaram da carne. Mas, na verdade, é na carne. Ressurgir na carne. Ressurreição na carne. E nós ressurgimos na carne. Reencarnamos. Acontece que as palavras às vezes mudam de acordo com o contexto que a gente pronuncia. Por exemplo, ignorante hoje é um xingamento. Mas na verdade só estou dizendo, se eu chamar a mim mesmo de ignorante, estou dizendo que eu desconheço certas coisas. E mesma coisa, reencarnação, na carne, da carne, ressurreição da carne. Mas nós ressurgimos na carne, ganhamos uma nova vida, um novo corpo. Jesus estava conversando com os discípulos e os discípulos começaram a indagar Jesus. Olha, os sábios diziam que antes de você vir, Jesus vir, era preciso que Elias voltasse. Peraí, mas Elias foi arrebatado no carro de fogo, na carruagem de fogo, isso é história para outra palestra, mas foi arrebatado no carro de fogo e teria que voltar 700 anos depois. Como iria ser essa volta? Reencarnação. Elias iria reencarnar. E Jesus respondeu, estou pondo em minhas palavras, tá? Jesus respondeu que, na verdade, Elias já voltou, mas vocês não os reconheceram e fizeram com ele o que bem quiseram. E os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, ou seja, Elias era João Batista.
Elias reencarnou e na nova reencarnação deram o nome de João. Batismo é mergulho. João o que mergulha. João o Batista. João Batista. Elias. Reencarnação. Livro de Jó. Do ventre nu, sem roupa, despido, saí do ventre da minha mãe e para lá voltarei. Como que ele vai voltar para o seio da mãe dele novamente? Reencarnação. Vai reencarnar novamente no colo da mãe, no útero da mãe. Em nossas palavras de hoje, né? Existe um rabino, eu assisti alguns vídeos dele, o Dor Leon Atar. É atual. Põe no YouTube, Dor Leon Atar. Os judeus mais ortodoxos, eles creem na reencarnação. E a explicação que o Dor Leon falou, cara, foi sensacional. Ele disse, nós não comentamos da reencarnação porque a gente não comenta sobre andar. É algo tão natural que nós fazemos diariamente porque não precisa falar. Existe, existe. Estamos aqui agora para fazer o que Hashem, que eles chamam de Hashem, né, o nome Hashem, no hebraico. Estamos aqui para fazer o que Hashem pediu para a gente fazer. E a gente vai viver essa naturalmente assim como a gente anda. Reencarnação. A reencarnação existe em outras crenças religiosas. O Espiritismo vem trazer com detalhes. E até onde o meu conhecimento vai, perdoe minha ignorância, mas até onde o meu conhecimento vai é a vertente religiosa que explica mais aprofundada, mais detidamente essa pluralidade das existências, essas várias encarnações. Pois bem, estudamos até aqui a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Existe um outro princípio chamado pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não existe vida apenas nesse planeta. Nosso planeta não é o único planeta que existe vida. Existe essa informação no Livro dos Espíritos, existe essa informação em O que é o Espiritismo, existe essa informação no livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, e em outros e outros e outros livros. E existe na lógica, no bom senso e na razão. Imagina só. Até onde a nossa ciência material constata, o universo é infinito. Pois bem, a física quântica vem nos dizer hoje que não existe apenas um universo, mas que existem vários universos. Existe uma informação, vou passar para vocês uma informação agora, mas existem atualizações dessas informações com números bem maiores. Mas a informação que eu vou trazer, porque essa já assusta. Imagina a informação atualizada. Para quem quiser, é só pesquisar na Universidade Federal de Minas Gerais, que eles fizeram a pesquisa. Estima-se que no universo que já foi observado, existe pelo menos 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Nós moramos em uma galáxia, chamada Via Láctea. Estima-se que na nossa Via Láctea existe pelo menos 100 bilhões de sóis, de estrelas. 100 bilhões de estrelas. No nosso sistema solar existem 8 planetas. Nosso Sol e 8 planetas girando em torno. Em nossa Via Láctea existe pelo menos 100 bilhões. Fazendo uma pequena soma assim, ó, pegando cada estrelinha, e vamos dizer que elas por elas, assim, cada estrela tem 8 planetas girando em torno, tá? E a gente faz uma multiplicação simples, conta de padaria, a gente chega que 8 planetas e 200 bilhões de galáxias, existe pelo menos, então, de planetas, pelo menos 800 bilhões. 800 bilhões de planetas. Olha, e esse é um número que eu estou botando lá embaixo, por causa que é assustador os dados mais oficiais, tá? 8 bilhões de planetas. Por que só o nosso tem vida inteligente? Por que só o nosso teria vida? Não seria muito, digamos assim, egoísmo dos moradores ainda aqui? Pô, será que Deus iria criar toda essa imensidão para nada? Para inutilidade? Sabe, tipo, eu tô aqui sem fazer nada, eu vou criar um monte de planeta, mas deixa o planeta Terra que é especial. Só lá vai ter vida, só lá vai ter princípio inteligente. Só lá tem seres que é a minha imagem e semelhança. Ora,
para essa imensidão de planetas que nós sabemos que já existe por aí, se Deus criou todos esses planetas para o nada, para o vazio, ele é um megalomaníaco latifundiário ou perdeu a noção de espaço. Existe vida. Os Espíritos constatam isso. A diferença é que, materialmente falando, cada vida é formada de acordo com o seu planeta, com a matéria que existe lá. Assim como nós não conseguimos viver naturalmente embaixo d'água, nem o peixe na Terra, nós também não conseguiríamos viver com essa constituição física nesses outros planetas. Natural. Mas que existe, existe. E por que ainda não foi provado que existe? Bom, cabe um melhoramento da nossa ciência para provar por vias materiais. Mas por vias espirituais já está mais que constatado. Bíblia. Bom, a Bíblia existe em vários momentos que fala que vem seres de outros planetas. Não, claro, assim, sabe? Tipo, veio do planeta tal. Mas sempre fala que foram anjos que desceram do céu, foi uma carruagem que subiu, que acendeu. Elias, por exemplo, foi levado numa carruagem de fogo. Se é espiritual, não sei por que a carruagem. E foi levado para onde? Foi levado para onde? Se fosse só algo espiritual, bastaria que o corpo dele caísse disfuncional e o espírito subisse, certo? Mas ele foi levado numa carruagem. Enfim, a vida existe e existe por todo o universo. Existe porque Deus é Deus dos vivos de fato e não dos mortos. Só o que é orgânico morre. O espírito fica para sempre. E a pluralidade dos mundos habitados, pela ciência, um pouquinho mais já vai ser constatado. A espiritualidade já traz essa informação. Pois bem, nós temos a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados, ou seja, mediunidade como quinto princípio. Bom, aí a literatura espírita está cheia dessas informações. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno. A Gênesis, digamos que teve inspiração em alguns trechos de alguns espíritos. E outras, está em 500 e poucos livros psicografados por Chico Xavier, 420 alguma coisa que foram publicados enquanto ele estava encarnado, depois obras póstumas. Ou seja, quem nunca de vocês ouviu falar que, digamos, vou usar o nome mais não espírita, tá? As nomenclaturas não espíritas. Morreu alguém da família e depois alguém viu andando na casa. Eu já ouvi vários relatos desse tipo. O conhecimento popular constata isso. A Bíblia também. Vamos trazer do mais antigo. Samuel, o profeta Samuel faleceu, desencarnou, morreu. O rei Saul precisava de um conselho e Samuel era o conselheiro. Quem que o rei Saul procurou? Uma pitonisa, na tradução que eu li. Pitonisa. Quem que era a pitonisa? Médium, que fazia a intermediação entre vivos e mortos. Entre vivos, na carne, e os desencarnados. E quem que veio falar com o rei Saul? Samuel. Mas Samuel não estava falecido já? Não já havia desencarnado? Se veio conversar. Ou seja, comunicabilidade entre os vivos e os mortos. Mas Moisés proibiu a comunicação entre os vivos e os mortos. Pera, só se proíbe o que pode acontecer, não é verdade? Quem tem filho pequeno aqui? Ergue a mão, só para você. Qual o nome do filho? Maciel. Tu fala para o Maciel, Maciel, não saia voando por aí. Fala. Não, sai voando? Não tem, por que tu não fala? Porque não voa. Mas você pode dizer o seguinte, Samuel, não corre tão depressa, senão tu pode cair e quebrar a perna? Pode. Por quê? Eu só proíbo o que é possível. Não é verdade? Só proíbo o que é possível. Se houve uma proibição, é porque existia a possibilidade. Existe a possibilidade. E por que foi proibido? Aí agora uma questão cultural. Uma questão cultural. Eles estavam saindo de uma cultura egípcia que era toda deturpada. Quando se procurava comunicabilidade com aqueles que desencarnaram, era para saber se vão enriquecer, onde que está o tesouro, como sair da escravidão, sabe? Era coisa fugaz, sabe? E existem capítulos, não vou lembrar qual capítulo, mas o livro é o Livro dos Médiuns,
que existe instruções do que perguntar para os espíritos. Sabe? Não vai com frivolidades, e no geral era. E como os hebreus estavam passando por um processo de reeducação, olha, proíbe. Quem vai profetizar? Profeta. É aquele lá, entendeu? Era exclusivo. Por isso que existe profeta Samuel, profeta isso, profeta aquilo. Aquele profeta. Só ele vai profetizar. O que é profecia? É uma mensagem. Jesus estava no Monte Tabor, que ele desfigurou, né, assim, transcendeu, o perispírito dele expandiu. Ele estava conversando com quem? Estava junto dele Pedro, Tiago e João. Jesus, de repente eles acordaram, viram Jesus conversando com Moisés e Elias. E Moisés e Elias não já haviam desencarnado? Já, né? Ou seja, Jesus conversando com os mortos. Não, mas não pode conversar. Jesus disse, o que eu fiz, tu pode fazer. Não foi? Eu sou aquele que tenta seguir a Jesus. E com todo respeito, amor e carinho e gratidão, mas eu não sigo a Moisés. Porque Moisés falou para um povo, para uma época. Jesus falou em um contexto que se encaixa com qualquer povo e com qualquer época. Os próprios judeus que seguem os preceitos judaicos, eles dizem, não, tu não precisa guardar o sábado. Isso foi para o povo judeu. Então, existe essa separação. E a comunicabilidade com os espíritos é plenamente plausível. Só existe, para todos esses 5 princípios, o bom é que nós estejamos sendo norteados por uma doutrina, por uma religiosidade que tenha um compromisso com esses princípios. E não saia por aí se comunicando com os espíritos de qualquer jeito, querendo subjugar os espíritos da sua própria vontade. Ou dizendo que existe vida em outros planetas só para contar uma história bonita. Pessoas sérias. Uma religião que tem compromisso com Cristo, que tem compromisso com a elevação daquele que estuda. Por isso que eu falo o que eu falei no início. Venham estudar o Espiritismo. É muito bom. O Espiritismo é uma doutrina assim, que não te obriga nada, te esclarece. Se por um acaso em algum assunto você... isso aí eu não creio um pouco. Tudo bem, não tem problema. Continua na doutrina espírita e vai estudando. Se é um assunto que não te interessa, não tem problema nenhum. Porque apesar de existirem esses 5 princípios, existe um que não foi mencionado aqui. Não porque não seja importante. É que eu queria pontuar esses 5. Mas existe um princípio que se você deixar de crer por exemplo, na pluralidade dos mundos habitados, não vai te destruir como ser humano, nem como alma. Um princípio. Seja melhor. Seja uma pessoa melhor dia após dia. Isso é o que o Espiritismo mais preza. Se você não crê no fenômeno mediúnico, não tem problema, mas seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor. Em qualquer religião. Em qualquer vertente filosófica religiosa. Para encerrar, eu vou ler um poema que fala sobre o Espiritismo. Eu falei ler e não recitar, né? Porque assim, para recitar tu tem que ter uma... E eu não tenho, sabe? Eu me engancho muito nas palavras quando eu vou falar. Então, assim, eu vou ler o poema, ele é do Casimiro Cunha, está no livro Parnaso de Além Túmulo. O nome do poema é Espiritismo. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e frondosa, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, é o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigado. Prece. Vamos nos acomodar em nossas cadeiras. Com os olhos fechados, a respiração mais calma, os batimentos cardíacos tranquilos. Vamos então sintonizar as nossas mentes com o nosso amado Mestre Jesus
e pedir-te que solicitamos, Jesus. Ajuda-nos a ter a compreensão necessária para essa encarnação. Nos ajuda a buscar aquilo que é espiritual, com uma consciência tranquila, com um coração leve, sabendo que és um irmão maior, um irmão que não nos condena, mas nos instrui, que nos guia pelos caminhos da vida. Dá-nos a força para enfrentar com coragem, com resignação, as provas que são necessárias nessa encarnação. Pedimos também que nos mostre como desenvolver a sabedoria, o discernimento, para tomarmos as melhores decisões e guiar as nossas vidas, de modo que as nossas atitudes reflitam aos seus atos e que nossos caminhos estejam sempre nos levando à espiritualidade maior. Que assim seja.